Olá, tudo bem? Sejam bem-vindas e bem-vindos ao Refletindo a Paz. Hoje vamos falar sobre 2 maus exemplos, maus hábitos que temos e que precisam ser rompidos com urgência, que é o individualismo e o consumismo. Estamos vivenciando uma época muito desafiadora em que esses 2 maus hábitos se fazem presentes em nosso cotidiano. Nesse espaço-tempo em que vivemos, nesse mundo terreno que hoje está passando por um momento de transição de uma dimensão de provas e expiações para a dimensão de provas em regeneração, nós nos deparamos com significativas mudanças, depurações energéticas que nos afetam. Essas mudanças, elas provocam depurações energéticas e essas depurações nos afetam, tanto do ponto de vista benéfico como do ponto de vista ruim. Benéfico quando conseguimos nos depurar das imperfeições, porque estamos sintonizadas e sintonizados com as mudanças necessárias. E ruins quando tudo está acontecendo e não nos damos conta da necessidade de tomarmos consciência disso tudo, de nós principalmente. E aí acabamos nos alinhando com energias ruins, porque estamos desavisados. Estamos à deriva. Nesse sentido, nós podemos destacar que nós estamos vivendo significativas mudanças, isso é importante a gente estar frisando, que nós podemos estar analisando por meio de uma analogia. Podemos fazer uma analogia com a reforma de uma casa. Para reformar, nós precisamos derrubar paredes, fazer novas paredes, criar um espaço desejado, pintar. E aí, imagina o auge da reforma. Parece um caos, não é mesmo? Mas depois que fizermos a reforma necessária e a limpeza dos entulhos, vai ficar uma casa linda. Imagina como que vai ficar essa casa. Isso é o que o nosso planeta Terra está vivendo. O nosso planeta é a nossa casa. O nosso planeta está vivendo mudanças energéticas que nos afetam. Exigências e urgências são necessárias nesse momento, no sentido de fazermos a reforma íntima, que é a limpeza necessária do nosso ser. E aqui nós estamos falando agora da nossa casa corporal. Essa casa que é o nosso corpo, que abriga a nossa alma. E também precisamos fazer a limpeza da nossa alma. Então veja que é a limpeza do planeta Terra, a limpeza do nosso corpo e a limpeza da nossa alma. Usando essa analogia, nós precisamos reformar o mau hábito do individualismo e do consumismo, que é o que nós queremos focar aqui hoje. Essas 2 impurezas precisam ser dissolvidas do nosso cotidiano, dos nossos hábitos diários, porque constituem maus hábitos. E isso quer dizer mudanças do ponto de vista das energias que emanamos diariamente quando estamos focados no individualismo e no consumismo. O individualismo e o consumismo produzem energias que não são boas, energias ruins. E por que estamos falando mais uma vez sobre essas questões? Porque estamos no processo de chamamento da nossa alma, de autoconhecimento, melhor dizendo, de reconhecimento do nosso ser. Algo nos chama para vivermos bem,
para focarmos nas reais necessidades da nossa alma, do nosso espírito, de nós. Mas como estamos mal acostumados com as ilusões desse mundo, persistimos nas energias que focam o individualismo e o consumismo, que são inimigos da nossa evolução espiritual. Inimigos por quê? Por causa deles, nós nos aliamos ao orgulho, ao egoísmo, à vaidade, à gula, aos vícios, à soberba, ao apego. O individualismo é traiçoeiro, porque nos coloca no patamar da ilusão do prazer egoísta, que gera a mórbida alegria. Assim, em nosso individualismo, nos distanciamos de nós mesmos, do nosso eu divino, da nossa alma. Ficamos focadas e focadas no externo, naquilo que está fora de nós, no mundo material. E iludidos e iludidas, nós achamos que vamos encontrar prazer nas coisas materiais que conquistamos para nós. E aí a gente fala, para mim, é meu. E desse modo, gastamos o nosso precioso tempo à procura de mais bens materiais, por meio de uma jornada exaustiva de trabalho como marionete das trevas, como marionete das energias que nos manipulam com foco no individualismo. E assim, alienados e alienadas, nós nos distanciamos da nossa essência, das relações com as pessoas queridas, porque não temos tempo para interagirmos com a família, por exemplo. E o consumismo, nessa mesma direção, nos fazendo viver a ilusão do ter em detrimento do ser, vai nos tornando escravos e escravas das energias que se alimentam da voracidade consumista, cujo foco é sempre obter mais e mais e mais bens materiais, tudo em detrimento dos bens espirituais. E assim, no afã do ter cada vez mais, fortalecemos o individualismo. O consumismo fortalece o individualismo porque faz movimentar as energias que embasam esses vícios. E hoje, nesse momento de transição, estamos sendo convocados e convocadas a movimentar as energias que dissolvem essas duas más tendências e seus aliados. Quem são os aliados? O egoísmo, o apego, o orgulho, a vaidade. Muitos de nós estamos nessa movimentação de rompimento, fazendo as nossas reformas íntimas, a reforma do nosso ser. Outras pessoas ainda estão adormecidas nas ilusões do individualismo e do consumismo. E o planeta Terra está no processo de mudança da sua frequência energética para se constituir uma dimensão de provas em regeneração. O planeta Terra também está fazendo a sua reforma, de modo que parece aos nossos olhos que tudo está um caos. Lembrando daquilo que nós falamos inicialmente, né, da questão da reforma da nossa casa. Daí a importância em focarmos na prática do bem, visando fazer a nossa reforma íntima, de modo que possamos nos distanciar cada vez mais do individualismo e do consumismo. Porque, ao nos sintonizarmos com as energias que dissolvem esses maus hábitos, vamos nos ajudando a equilibrar as energias desse tempo e espaço em que vivemos, nos permitindo viver a plenitude de uma transição, mesmo que desafiadora. Mas, para tanto, precisamos tomar consciência de que precisamos romper com a busca ilusória da felicidade materialista. Ilusão da alegria de ter o meu carro, a minha casa, a minha joia
e aqui vale uma ressalva. Nós podemos ter carro, ter casa, ter joia, não tem problema, desde que não estejamos escravos e escravas das suas energias individualistas e consumistas. Percebe? Porque nessa alienação vamos possuindo coisas e pessoas e passamos a dizer: o meu carro, o meu marido, a minha casa, a minha esposa, o meu filho, as minhas joias, a minha filha, o meu. Sem perceber, nos tornamos donos das coisas e do outro, e ao mesmo tempo o outro também nos possui. Ficamos presos nesse emaranhado individualista e consumista, nessa energia venenosa. Tudo ilusão, porque ninguém é dono de ninguém. E ninguém é dono de nada. O individualismo e o consumismo nos iludem a nos contentarmos com a mórbida necessidade de ter mais do poder sobre o outro. É chegada a hora de rompermos com tudo isso. Podemos iniciar o rompimento alterando a nossa frequência energética pela mudança de hábitos, melhor dizendo, pela mudança desses maus hábitos. Por exemplo, podemos iniciar dissolvendo as energias do individualismo e do consumismo em nosso dia a dia, nos dedicando a acionar as energias das virtudes que podem nos ajudar nesse processo. Podemos movimentar as energias da caridade, da compaixão, da humildade, da gratidão, do desapego, da coragem, da perseverança, da vontade, sempre com o propósito de romper os maus hábitos que conservam o individualismo e o consumismo. Começando por fazer um trabalho voluntário, em reorganizar a casa de modo a doar tudo que está em desuso, em verificar a possibilidade de ajudar alguém que está passando por uma dificuldade. Questões de qualquer natureza. Questões de qualquer natureza que podem movimentar as energias das virtudes. O princípio é exercitar a caridade, o desapego, a humildade, a compaixão e o controle de si mesma, de si mesmo. Desse modo, aos poucos, vamos realizando a nossa reforma íntima e nos livrando das tentações do individualismo e do consumismo. Esperamos que essa mensagem possa contribuir com o seu processo de superação dessas más tendências. Tudo de melhor para você e até a próxima!